eicosanoides. Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Meu computador está meio lerdo. Ih, gente, esqueci o zap aqui. A tela ainda está visível para os outros. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim, professora. Peraí, então. Porque para mim aqui parece que está tudo parado. Nossa, minha internet hoje está uma bomba. E agora, vocês estão vendo? Pode falar no zap, vocês estão vendo a... Sim, a gente está vendo o slide. Beleza. Então, vamos lá. Bom, olha só. O que a gente viu até aqui? A gente viu ácido graxo, metabolismo de ácido graxo. A gente viu síntese de ácido graxo. A gente viu degradação. Então, vimos beta-oxidação e acetogênese para poder retirar o acetil-CoA dentro do fígado e mandar para os tecidos quando a gente está em jejum. E a gente viu o contrário, quando a gente está com muito combustível, as células se preparando para poder sintetizar ácido graxo para poder fazer triacilglicerol e armazenar. Hoje, a aula de hoje é uma aula assim, meio diferente disso que a gente está vendo. Por que essa aula está incluída junto com o metabolismo de lipídio? Porque essas moléculas, especificamente, elas são derivadas de ácidos graxos. Então, a gente precisa que vocês tenham essa lembrança dos ácidos graxos para a gente poder conversar sobre os eicosanoides. Então, o que são esses eicosanoides? É um grupo de moléculas que servem como hormônios. Mas são hormônios de pouca distância, são hormônios parácrinos. E mais ainda, além de eles servirem como hormônios, e aí o conceito de hormônio assim, é aquela molécula que vai controlar um determinado metabolismo, que vai sinalizar para que ocorra um determinado metabolismo, eles são importantes mediadores inflamatórios. Então, os eicosanoides, eles funcionam como moléculas tanto anti-inflamatórias quanto pró-inflamatórias. E aí a gente vai conversar sobre isso. Então, eles para vocês, médicos, são muito importantes. Conhecer essa família e entender como é que eles funcionam. Bom, eles são... eu vou ter que fechar a porta, porque a passarinhada está cantando mais que tudo aqui na minha janela. Porta e janela. Então, na verdade, o que esses eicosanoides eles são? Eles são moléculas que são derivadas de ácidos graxos, mas ácidos graxos longos, com 20 carbonos. E de famílias específicas. Esses ácidos graxos, eles são longos, mas não é todo o ácido graxo de 20 carbonos que vai participar da síntese dos eicosanoides. Só aqueles que pertencem à família ômega 6 e ômega 3. Então, vamos... Vocês na Bioquímica 1, vocês tiveram essa nomenclatura, essa classificação dos ácidos graxos em ômega 6 e ômega 3? Quem deu Bioquímica 1 para vocês nessa parte de lipídio? Ou foi o professor? Foi o André também? Deixa aqui. Ficar no silêncio, para poder você não precisar gritar tanto. Quem falou para vocês sobre lipídios? André é tranquilo. Ih, gente, peraí que alguém pediu para entrar. E não, eu sei que vocês tiveram 3 professores, né? Mas, assim, quem deu essa parte de lipídios? Os professores, eles dividiram as partes e cada um deu um pedacinho para vocês. Vou falar para vocês, não é uma coisa comum, é só porque a gente está na época da pandemia. Quando vocês voltarem ao normal, é um professor só na bioquímica. Apesar que isso aí vocês não vão pertencer mais à bioquímica.
Então, vocês então não tem essa classificação de ômega. Vocês tiveram a classificação normal. Pelo número de carbonos, né? Então, essa aí eu vou explicar para vocês o que é, se vocês não tiveram, que isso é importante. Essa aqui é a estrutura de um ácido graxo. Essa aqui, essa aqui. Aqui, o que a gente vê? A gente vê o primeiro carbono, aqui, ó, o carbono da carboxila, que está aqui. Aí a gente tem mais 6 carbonos. O 7º, uma dupla ligação. O 8º, uma dupla ligação, né? Então, é 1, 7, 8, 9. Aqui, 13, 14. Mas está errado essa construção, mas tudo bem. Está bem errado. Aqui tem 6. Bom, vamos lá. Isso aqui, esse carbono da carboxila, isso eles devem ter falado com vocês, o André deve ter falado com vocês. É o carbono número 1, é o carbono alfa, que a gente chama. E esse aqui, que é o carbono do rabinho, é o último carbono que tem 3 hidrogênios, no final da cadeia hidrocarbonada, é o carbono ômega. Independente do número de carbonos que tem esse ácido graxo. Os ácidos graxos da família ômega 6, eles são chamados desse jeito porque se vocês contarem carbono 1 mais 4, 5. Entre o carbono 5, quando você conta a partir do carbono ômega, e o carbono 6, você tem a primeira dupla ligação. Então, aqui tem 4, 5. Quem está ligado aqui é o carbono 5. Esse é o carbono 6. Da família ômega 3, independente do número de carbonos, de novo, a gente tem aqui o carbono alfa, da carboxila, aqui o carbono ômega. E aí, o que a gente tem? Carbono 1, ômega 1, ômega 2. Os ácidos graxos da família ômega 3 têm uma dupla ligação, a primeira dupla ligação, a primeira insaturação entre os carbonos 2 e 3, ômega 2 e 3. Então, esse nome de ômega 6 e ômega 3 é porque não vai depender do número de carbonos que tenha. A classificação é dada pela posição da insaturação, a posição da dupla ligação. Então, a gente tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Os mais importantes em relação aos eicosanoides são o ômega 6 e o ômega 3. Por quê? Porque são ácidos graxos que vão dar origem ao ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico ele vai ser quem vai ser metabolizado para dar origem aos eicosanoides. Deu para entender isso? Deu para entender essa classificação? Ômega 6 e ômega 3 é uma classificação diferente da normal, a classificação por número de carbonos, né? E aí, ou por nome comum, né, como ácido palmítico. O ômega 3 está entre o carbono 2 e o carbono 3. Os ômegas, né? O ômega 2 e o ômega 3. Então, aqui, ó, um carbono, primeiro, 2, e aqui logo vem o 3. A insaturação está aqui, entre o 2 e o 3. O ômega 6 é entre o 5 e o 6. E o ômega 9 vai ser entre o 8 e o 9. É sempre assim, é sempre a mesma coisa desse jeito. Muito bem. Bom, esses ácidos graxos, eles não são sintetizados pelos animais.
Esses ácidos graxos, na verdade, eles são sintetizados apenas pelas plantas. A gente consegue sintetizar o palmítico, e aí eu vou falar para vocês. Existem, quando a gente acaba a síntese do ácido graxo, nós animais só conseguimos sintetizar o palmítico, com 16 carbonos, como a gente viu na aula passada. Mas existe um grupo de enzimas, 2 grupos de enzimas, que conseguem, depois que o palmítico está pronto, alongar ele. Aí a gente chama elas de alongases ou elongases, dependendo do livro, que são aquelas que vão incorporar 2 carbonos. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, a partir do palmítico que saiu da ácido graxo sintase, a gente consegue fazer o esteárico com 18 carbonos, com a incorporação de mais 2 carbonos. E a gente tem um segundo grupo de enzimas especializadas, que são as dessaturases. O que as dessaturases fazem? Elas colocam duplas ligações. Então, elas fazem com que aquele ácido graxo, que é todo saturado, todo com ligações simples, as dessaturases, elas conseguem incorporar, elas conseguem fazer duplas ligações. Então, se saiu o palmítico da síntese pela ácido graxo sintase, vem uma dessaturase específica e ela promove a insaturação. Aí a gente fica com esse jeitão aqui, ó. Um palmitoleico que tem 16 carbonos, uma insaturação. E essa insaturação, ela é delta 9 ou ômega 7. Então, se ela é ômega 7, então a insaturação provavelmente ela está entre os carbonos 6 e 7. Mas esse palmitoleico, ele não é importante para os eicosanoides. Ele não vai servir como precursor. Quem vai servir como precursor são esses 2 aqui, ó, o linoleico e o linolênico. Aí, de novo, a gente consegue incorporar uma dupla ligação no esteárico para transformar ele em oleico. Alongases e dessaturases. Vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho. Vento, ventania. Me leve sem destino. Qual de aberto? Tô. Quero ver as páginas ruins. Não, essa aula aqui eu não tenho, não. Eu tenho numa aula mais antiga. Comprei a versão, tá? Tá. Coragem, 30 quilos. Nossa, beleza. Deixa eu mostrar para vocês aqui o nome. Eu devo ter numa aula mais antiga. Manda meus beijos pela ventania. Me leve para qualquer lugar. Me leve para qualquer canto no mundo, Ásia, Europa, América. Yeah. Aqui, ó. Olha aqui. Rapidinho. Então, ó. Alongamento. Nos mamíferos, o sistema de alongamento de ácidos graxos pode ser no retículo endoplasmático ou na mitocôndria. Esse sistema de alongamento, ele é muito parecido com a ácido graxo sintase, com o mecanismo da ácido graxo sintase, e são as alongases que fazem. Né? Na mitocôndria, o alongamento é um pouco diferente, mas, de qualquer jeito, o que você tem? Você tem sempre um acil-CoA, que foi aquele que saiu da ácido graxo sintase, né? E aí, você incorpora 2 carbonos a partir do acetil-CoA. Faz todas as modificações, só que são enzimas diferentes, não é a ácido graxo sintase.
você tem uma desidrogenase, uma hidratase. O processo é praticamente o mesmo. Só que aí depois o que gera é o ácido graxo com 2 carbonos a mais. Ó, tá bem ruimzinho esse slide, mas aqui você tem o ácido graxo, tira o CoA, incorpora esses 2 carbonos, forma isso aqui, desidrata com NAD, e aí aqui é NAD mesmo, não é NADP, aí desidrata, na verdade, sai a água, e aí depois vem o NADP e incorpora hidrogênios. Então, aí você tem essa aqui. E as dessaturases, ó. As dessaturases que elas introduzem as duplas ligações. Então, ó, em inglês. E aí, assim, agora qual é a importância dessa história? Então, são alongases e dessaturases. A gente consegue fazer o ácido esteárico com 18 carbonos, quando o palmítico passa pelas alongases. A gente consegue fazer até o ácido oleico, que é um ácido graxo com 18 carbonos, com uma insaturação. Só que aí, os animais, eles não conseguem, por exemplo, incorporar uma segunda dupla ligação no ácido oleico. Porque a gente não tem essa dessaturase que faz isso. Só as plantas é que conseguem fazer isso. Então, essa etapa aqui de síntese do ácido linoleico, os animais não têm, só os vegetais. Essa terceira etapa aqui do ácido linoleico para o linolênico, que tem 3 insaturações, a gente também não consegue fazer. Então, a gente não consegue sintetizar o linoleico e o linolênico, que são os ácidos graxos que a gente precisa para poder fazer o araquidônico e o DHA, né? Que é o ácido docosahexaenoico. Nem eu consigo falar esse nome. O araquidônico e o DHA são precursores dos eicosanoides. Aí vai depender do grupo, do tipo de eicosanoide e da célula, né? Para sintetizar. O araquidônico é o mais famoso, mas o DHA e o EPA também participam da síntese desses eicosanoides. Deu para entender isso? Então, necessariamente, a gente precisa ter o linoleico e o linolênico vindos da dieta, vindos de alimentos de origem vegetal, porque são as plantas que vão fornecer para a gente esses 2 ácidos graxos importantes para os eicosanoides, para a síntese de eicosanoides. Aí, ó, aqui são alguns exemplos de ácidos graxos do tipo ômega 3 e que a gente vai poder utilizar esses ácidos graxos tanto para fazer os eicosanoides a partir de quem? A partir do linolênico. Então, esse aqui é o linolênico. Por causa das insaturações, ele acaba se dobrando, a cadeia hidrocarbonada ela se dobra, forma essa estrutura assim. Esse aqui é o EPA, que é o eicosapentanoico, também, ó, dobradinho. E esse aqui é o DHA, que é o docosahexaenoico. São os 3 principais ácidos graxos da família ômega 3 que participam da síntese de eicosanoides. Aqui a gente tem o ômega 6. O ômega 6, os principais, é o linoleico e o araquidônico. Então tá aqui, ó, o linoleico, que é o precursor, o araquidônico é o que efetivamente vai entrar na via de síntese de eicosanoides. Então, assim, por que isso é importante para vocês? Porque esses eicosanoides, eles participam de uma série de processos fisiológicos, mas eles controlam muitos processos fisiológicos, muito. E eles são responsáveis também pelos principais sintomas da inflamação. Então, são eles que vão dar
a sensação de quando você tiver uma determinada região inflamada, são os eicosanoides que sinalizam para aqueles sintomas da inflamação, que a gente vai ver daqui a pouco. Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Não entramos ainda efetivamente na bioquímica, a gente só está falando, bem dizer, de fisiologia. Sim? Posso passar? Então, os carnívoros, vocês já repararam que, por exemplo, o gato, ele gosta de comer capim? Gato é um exemplo de carnívoro, um pet, né? Pet carnívoro. Vocês já repararam isso? Que eles gostam de comer capim? Os carnívoros, eles, na verdade, eles pastam. Urso pasta, os felinos pastam. Então, assim, o que é pastar? É comer capim. Então, a atividade a incorporação desses ácidos graxos vem a partir daí. Vem a partir de comer capim. Quer dizer, vou dizer para vocês, agora, né, os animais domésticos, eles possuem a ração, né? Então, na ração vem tudo. Mas, assim, na natureza, eles comem também. Eles precisam comer a parte de vegetal, até mesmo... Quando um gato come capim, não é só para poder fazer cosquinha na garganta para ele vomitar a bola de pelo. Eles mastigam, eles rompem as células e eles conseguem incorporar componentes desse vegetal. Então, isso vem daí, né? Não é uma coisa constante, eles não pastam, né, como eu falo, para poder tirar nutrientes, tirar combustível, mas eles têm que pastar para poder retirar vitaminas que não tem na carne e ácidos graxos desse tipo aí. Certo? Então, ó, esse slide ele mostra 2 esquemas metabólicos, 2 processos metabólicos que vão dar origem aos precursores dos eicosanoides. Eu estou falando muito precursor, né? Mas aqui, ó, o linoleico da família ômega 6, aqui o linolênico da família ômega 3. E todas as enzimas que participam da síntese do ácido araquidônico, e essas, na verdade, algumas dessas a gente tem, os animais têm. Então, a partir do momento que entra o linoleico, a gente consegue produzir araquidônico. A partir do momento que entra linolênico, a gente consegue fazer EPA e consegue fazer DHA. E aí, passando por esses processos todos de dessaturações e alongamentos. Aqui, foi o que eu falei, muitos livros falam elongases, né? Porque vem do inglês. Mas outros livros falam alongases. Tanto faz, se você botar elongase ou alongase, dá no mesmo, né? Você alonga o ácido graxo, então ficou sendo alongase. E esse aqui é alongase por causa do inglês. Mas vamos para o que interessa. O que interessa é isso aqui. Para a gente, o que interessa é isso aqui. Quando a gente se alimenta, quando a gente tem no nosso organismo, nós mamíferos, o ácido linoleico, ele vai passar por um processamento para dar origem ao ácido araquidônico. Quando a gente tem o linolênico, ele vai passar por um metabolismo, por um processo, e vai dar origem ao EPA. O ácido araquidônico e o EPA, eles podem ser utilizados por 2 enzimas, ora uma, ora outra. Vai depender do que para o ácido araquidônico e para o EPA ser utilizado pela ciclooxigenase ou pela lipoxigenase. A célula que eles estão. Então, existem células
que possuem a ciclooxigenase, existem células que possuem a lipoxigenase. Vai depender de qual eicosanoide aquela célula tem que produzir. Uma vez que araquidônico e EPA são utilizados por essas enzimas, ciclooxigenase e lipoxigenase, eles vão dar origem a famílias de eicosanoides diferentes. Então, se eu tenho ácido araquidônico e ele é processado, né, dando origem aos eicosanoides, esses eicosanoides produzidos, eles têm ação pró-inflamatória. Então, são prostaglandinas, são tromboxanos, são leucotrienos que participam de processos que vão dar origem aos sintomas da inflamação. Então, eles são pró-inflamatórios. E muitos outros, né? Quando vocês têm o eicosapentaenoico, o EPA, sendo utilizado, sendo processado pela ciclooxigenase ou pela lipoxigenase, por essas duas enzimas, essa molécula, ele dá origem aos eicosanoides anti-inflamatórios. Então, esses eicosanoides, eles vão ser responsáveis por parar aqueles efeitos dos pró-inflamatórios. Então, também vão ser prostaglandinas, só que da série 3, a série 2 ela é pró-inflamatória, e tromboxanos e leucotrienos, e prostaciclinas, que está aqui, ó, tem a prostaciclina PGI2 e a PGI3, e nesse caso aqui, eles vão ser anti-inflamatórios. Então, assim, é bom a gente se alimentar com ácido linolênico e com ácido linoleico. Por quê? Porque esses dois vão promover a síntese de todos os eicosanoides que a gente precisa. Os pró-inflamatórios, eles também são tão importantes quanto os anti-inflamatórios. Só que a gente precisa desse controle. Uma vez que eu produzo o pró-inflamatório, vai dar um tempo, vai fazer o mecanismo que for, e aí eu preciso produzir um anti-inflamatório para acabar com aquela reação, né, que o pró-inflamatório deu. Vamos explicar isso direitinho daqui a pouco. Vocês vão entender, vocês vão entendendo isso com o passar da aula. Vamos continuar falando da bioquímica. Como é que a gente consegue o ácido araquidônico? E aí eu vou falar especificamente do ácido araquidônico, porque o EPA vai pelo mesmo caminho, né? Então, esses ácidos graxos, quando a gente consegue da alimentação, eles são incorporados nas membranas, nos fosfolipídios de membrana. Então, eles ficam armazenados na forma de fosfolipídios. Aí, se algum evento acontecer, se algum sinal vier para a produção daquele determinado eicosanoide, existe uma enzima que a gente chama de fosfolipase A2, que é ativada nesse processo, e ela vai ser responsável por retirar da membrana o ácido araquidônico, ou o EPA, tanto faz. Vai depender daquilo que eu quero. Uma vez que o ácido araquidônico ele foi retirado da membrana, ele vai ser processado. Ou ele vai ser metabolizado pela ciclooxigenase, e aí vai dar origem à prostaglandina H2, a PGH2, e essa vai dar origem a todos os outros eicosanoides, tanto as prostaglandinas, quanto a prostaciclina, quanto os tromboxanos, que eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre isso. São as famílias de eicosanoides. Ou, se for uma outra célula que possua lipoxigenase, não possua ciclo, esse ácido araquidônico ele vai ser processado, vai dar origem ao 5-HPET, como a gente chama, 5-HPET, e é essa molécula que vai ser a precursora dos leucotrienos. Leucotrienos, lipoxinas. Então, assim, e aí esses leucotrienos vão fazer o papel deles. Deixa eu só falar uma coisa com vocês.
a função dessas prostaglandinas, dessas prostaciclinas, desses tromboxanos e desses leucotrienos, vocês vão estudar muito em fisiologia. Aqui na bioquímica, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quando que eu tenho que sintetizar essas moléculas, esse grupo de moléculas, e como. É quando e como. Virtualmente, todas as células possuem ciclooxigenases ou lipoxigenases, né? Dependendo da função de uma ou de outra. Então, todas são capazes de sintetizar, todas as células são capazes de sintetizar algum tipo de eicosanoide, que não são todos. Então, isso aqui vai acontecer, na verdade, a síntese desses eicosanoides, ela acontece não só em eventos inflamatórios, mas ela acontece também em eventos fisiológicos normais. Que evento fisiológico é esse? Vocês sabem que a gente não controla a contração e o relaxamento das nossas artérias. Você não pode falar assim, não, agora eu vou contrair a minha artéria. Contrair. Não, agora eu vou relaxar a minha artéria. Não. Quem controla isso, essa parte de contração e relaxamento, são eicosanoides, que são sintetizados de tempos em tempos. Então, um deles vai ser aquele que vai ser responsável por vasoconstricção, e aí, a partir do momento que esse eicosanoide ele for degradado, o vaso vai vasodilatar. Outro exemplo é a secreção do ácido graxo do estômago. A célula estomacal, do epitélio estomacal, produz o ácido graxo, mas quando que ela sabe quando que tem que secretar? Ela vai saber quando que tem que secretar quando houver uma sinalização e a síntese de uma determinada prostaglandina. E aí essa prostaglandina sendo liberada no sangue vai sinalizar para a célula que, opa, a gente precisa liberar esse ácido, porque está chegando comida. Uma vez que acabou, parou de chegar comida, essa prostaglandina específica para de ser sintetizada e aí a célula da mucosa do estômago para de secretar, né? Porque na verdade é secretar, não é excretar, mas para de secretar o ácido. Outro eicosanoide ele é responsável por contração de útero. Agora um leucotrieno é responsável por broncoconstricção, ou seja, o brônquio ele tem uma camada muscular, então na hora que a gente libera esse leucotrieno, esse brônquio ele vai contrair. Isso é ruim, porque teoricamente isso é ruim para a gente, porque alguns leucotrienos, eles são responsáveis pelos sintomas da asma. De você ficar com falta de ar. Então, assim, são moléculas que possuem atividades fisiológicas, que são responsáveis por determinadas atividades fisiológicas, mas existem aquelas prostaglandinas e aquelas prostaciclinas e os tromboxanos que são responsáveis também pelos eventos inflamatórios. Aqui, só para vocês verem a estrutura, ó. Aqui está o fosfolipídio. Esse fosfolipídio ele tem um ácido araquidônico em uma das suas perninhas, né? Vem a fosfolipase ativa, tira esse ácido graxo daqui, aí na hora que ele está livre, ele toma a forma do ácido araquidônico, que é essa forma aqui, e aí, dependendo de quem metabolizar esse ácido araquidônico, se for uma ciclooxigenase, uma COX, ou se for uma lipoxigenase, uma LOX, ele vai dar origem prostaglandina, tromboxano ou leucotrieno. Qual é a diferença dessas estruturas aqui? Elas, na verdade, elas precisam ter incorporados na estrutura oxigênio. Só que o oxigênio ele é incorporado de maneiras diferentes. Então, por exemplo, nesse caso da prostaglandina E1,
ela tem um oxigênio aqui, no carbono 8 com uma dupla, ela tem uma hidroxila aqui, nesse carbono. Beleza. O tromboxano A2, ele veio derivado do mesmo ácido araquidônico, só que ele tem um peróxido, que é um oxigênio ligado a 2 carbonos diferentes, formando isso aqui, formando como se fosse um triângulo. O leucotrieno, ele tem a incorporação de um peróxido, mas não na mesma posição do tromboxano A2, numa outra posição. Então, só por causa da incorporação desses oxigênios em locais diferentes e de maneiras diferentes, a gente tem eicosanoides diferentes, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, prostaciclinas, de maneira diferente. Os eicosanoides, eles são responsáveis por processos fisiológicos e por processos inflamatórios. Então, assim, eles participam da fisiologia, mas eles também participam da patologia, do processo inflamatório. Mais alguma dúvida até aqui? Vou falar dos grupitos. Isso aqui é bem descritivo. É só mesmo para vocês se situarem nessa história toda. Ó, a primeira família de eicosanoides são as prostaglandinas. Por que elas receberam esse nome? Porque a primeira prostaglandina foi retirada da próstata de... não me lembro do quê, né? Mas o pesquisador que descobriu a primeira prostaglandina estava fazendo experimentos e vendo, na verdade, o que tinha dentro de uma próstata. Por isso que ela recebeu esse nome de prostaglandina, porque estava presente na glândula prostática. Dentro dessa família, a gente tem 6 grupos de prostaglandinas, e esses 6 grupos de prostaglandinas se dividem entre as funções fisiológicas, controle da pressão sanguínea, liberação de gonadotrofinas, início da ovulação, mobilidade uterina, que é a contração do útero e relaxamento. Essas prostaglandinas, elas possuem funções renais, como o aumento do fluxo sanguíneo ou aumento da eliminação do sódio. Então, a presença delas vai fazer com que haja o aumento da eliminação do sódio. Funções gastrointestinais, como o aumento da produção de muco. Vocês sabem que o estômago da gente, ele é todo recoberto por uma camada mucosa, por um muco. Né? Para quê? Como ele tem um pH muito baixo, né? O estômago da gente tem um pH de 2 ponto alguma coisa, ele precisa, esse ácido, ele não pode estar em contato direto com as células do estômago, porque senão esse ácido destrói essas células. Então, para proteger esse ambiente, né, na verdade, para proteger, para deixar esse ácido dentro da luz do estômago, mas que não esteja em contato com as células do epitélio estomacal, a gente tem essa camada de muco. E quem é responsável por falar para a célula assim, agora é hora de você produzir mais muco? São exatamente algumas prostaglandinas. Elas também são responsáveis pela regulação da produção do HCl, né? Por vasodilatação da mucosa o quê? Da mucosa gastrointestinal. Então, assim, elas possuem vários tipos de funções fisiológicas que são praticamente o quê? Controle de contração e relaxamento e, dentro do gastrointestinal, o controle da produção e da regulação de muco e de HCl. Aí, ao mesmo tempo, as prostaglandinas, elas são responsáveis por quê? Pela dor. Quando elas são liberadas no sangue, na corrente sanguínea, elas ativam os receptores de dor no local onde elas estão sendo liberadas. Né? Então, aqueles nociceptores, que são receptores de dor, eles se tornam mais ativos, eles possuem mais afinidade, eles aumentam a sua sensibilidade. Por isso, vocês já repararam que, por exemplo, se a gente dá uma pancada
né? Dei uma pancada aqui na minha cadeira ou na minha mesa. Aí o que vai acontecer? Vai subir um ovo, né? O que está acontecendo para subir aquele ovo? E aí você não consegue encostar. Porque quando na hora que você encosta no local onde você deu a pancada e que está inchado, você não consegue encostar porque você sente muita dor. Quem vai ser responsável por essa dor, né, por aumentar a sensibilidade desses nossos receptores, desses receptores para dor, são prostaglandinas. Inchou. Inchou por quê? Por que incha no local de uma inflamação? Porque o fluxo sanguíneo vai aumentar naquela região e o número de células brancas, que são os leucócitos, né, vão aumentar. Então, a gente passa por um processo de infiltração leucocitária, porque precisa debelar aquela inflamação, e a gente aumenta o fluxo sanguíneo exatamente para as células chegarem lá no lugar que está precisando. E um outro sintoma característico também do local onde você deu a topada e que fica inchado é o calor. O local fica quente. Então, as prostaglandinas, elas são responsáveis por ir até o hipotálamo, elas são liberadas no hipotálamo e elas vão regular essa parte de temperatura. Porque a temperatura é um dos mecanismos que a gente tem para poder debelar, né, para poder terminar com uma infecção, por exemplo, ou uma inflamação. O organismo pensa em determinadas formas para a gente poder acabar com aquilo. Então, no local onde a gente teve a pancada, geralmente fica quente, né? E muitas vezes, quando a gente tem uma infecção bacteriana, por exemplo, a gente fica com febre. Por quê? Por causa exatamente disso aqui, do controle hipotalâmico que vai ser feito por uma determinada prostaglandina. Deu para entender isso? Sim ou não? Isso aqui é legal. São os sintomas da inflamação. O calor, o rubor, a vermelhidão por causa da presença de muito sangue no local, o inchaço, por causa da presença do sangue, mas também por causa das células brancas que estão chegando no local, a dor muito forte, e aí se todos esses sintomas permanecem durante muito tempo, a gente tem a perda de função. Mas tanto calor, quanto rubor, quanto inchaço, quanto a dor, são sintomas que vêm decorrentes da liberação de prostaglandinas no sangue. Aí a gente vem para a segunda família. Prostaglandinas é isso. Prostaglandina, o máximo que a gente vai saber sobre prostaglandina é isso. Depois, na fisiologia, vocês vão saber todos os detalhes, qual a prostaglandina que é responsável pela produção de muco, qual a prostaglandina que é responsável pelo inchaço. Isso aí é coisa lá da fisiologia. Aqui, a gente só vai passar o olho, porque isso aqui não é tão importante para a gente. Mais importante é isso aqui, é saber que essas prostaglandinas, elas são derivadas de fosfolipídios, que são processados, que esse fosfolipídio, esse ácido graxo vai ser cortado a partir da ação de uma fosfolipase A2, e que a gente tem a COX e a LOX. Isso é que é importante dentro da bioquímica. Mas eu preciso situar vocês, né? Então, primeira família, prostaglandinas. Segunda família, tromboxanos. O que os tromboxanos fazem? O próprio nome dele já diz. Ele auxilia na formação de trombos. Esses tromboxanos, eles são sintetizados principalmente pelas plaquetas, que não são células, mas a gente bota ela no meio das células. Então, na verdade, elas são pedaços de células só, mas a gente está considerando elas como células do sangue. Então, tromboxanos sintetizados pelas plaquetas, e eles possuem principalmente essas funções. O vasoconstricção, toda vez que um tromboxano é liberado, vai promover uma vasoconstricção de alguma coisa, de algum músculo. Seja no vaso,
né? Ah, sim, desculpa. E também o vasoconstricção é só vaso. Mas eles são responsáveis também. Ah, não, é verdade, é só vasoconstricção, porque prostaglandina é que é outros tipos de contração. Desculpa. Então, os tromboxanos, eles são responsáveis por vasoconstricção, pelo aumento da agregação plaquetária. Vocês alguma vez, vocês viram, ou vocês têm ideia de como acontece esse processo de coagulação? Alguma vez vocês viram em alguma disciplina ou antes como é que ocorre o processo de coagulação? Toda vez que a gente corta um determinado local, o que acontece? Quais são os eventos que acontecem para a gente poder formar o coágulo, formar a casquinha? Sim ou não? Eu estou falando, mas eu não sei se vocês sabem os eventos que acontecem, os eventos fisiológicos. Respondam para mim no zap aí, se vocês sabem. Se é uma coisa assim que... Não preciso saber a fundo, não, mas que é uma coisa que vocês sabem mais ou menos. Diz para mim. Eu também não vou explicar todos os eventos, mas alguma coisa eu posso explicar para vocês. Exatamente para ajudar. Então, vocês têm ideia do que acontece, né? É relacionado com as plaquetas. Então, mas, na verdade, sim, o que acontece... Vocês vão aprender na fisiologia também, né? Não na química fisiológica. Eu não sei qual das duas disciplinas vocês vão aprender. Vocês estão tendo química fisiológica agora, no segundo período? Ou é no terceiro? Esqueci agora. Não, é no terceiro. Depois da bioquímica que vocês têm química fisiológica. Me deu um bug. Então, olha só. O que acontece, na verdade, para a gente poder formar um coágulo, né? E isso é muito, muito, muito bem controlado. Porque a gente não pode simplesmente sair formando coágulo à torta e à direito, que senão a gente tem entupimento de veia, né? De vaso, na verdade. Não só veia, mas artéria também. Então, quando a gente tem um corte que vai cortar um determinado vaso sanguíneo, isso vai ser sinal, e aí vocês vão ver por que acontece isso, que sinal é esse que acontece. Mas na hora que a gente tem um corte, isso vai sinalizar para as células de defesa que precisa tapar aquele buraco, que precisa tapar aquele corte. Né? Então, várias coisas vão acontecer para poder possibilitar a formação desse tampão. Por que é importante? Porque a gente não pode perder sangue, né? Porque senão a gente vai morrer. Então, a primeira coisa que acontece na hora que no local onde a gente tem esse corte é a vasoconstricção, para diminuir a quantidade de sangue que chega. Por mais que a gente precise das células sanguíneas, a gente não pode deixar elas escaparem assim à torta e à direito. Então, no local do corte, né, a gente diminui o calibre do vaso e, ao mesmo tempo, aquelas células que estão ali, e as hemácias são grandes, mas as células de defesa elas são menorzinhas, elas vão começar a se mexer para poder o quê? Fazer a agregação plaquetária. Então, é uma série de eventos, né, com a ativação de várias proteínas para poder fazer com que a gente sintetize fibrinogênio, que é a principal proteína que vai formar uma rede para segurar essas células, e as plaquetas, ao mesmo tempo, começando a formar esse coágulo. O coágulo é isso aí. É você ter fibrinogênio todo emaranhado, com células de defesa e hemácias juntos. Uma vez que formou esse tampão, aí para de haver vasoconstricção e o vaso começa a ficar normal. Né? Dentre esses eventos que eu falei, vasoconstricção e aumento da agregação plaquetária são
regulados pela liberação e pela síntese de tromboxanos. Então, os tromboxanos eles precisam ser sintetizados pelas plaquetas, e aí são eles que vão ser liberados no sangue, fazer a vasoconstricção acontecer, sinalizar para as plaquetas começarem a se juntar no lugar onde está tendo perda de sangue, para que elas possam ser incorporadas no coágulo, né, no trombo. Deu para entender mais ou menos assim como é que é? Aqui a gente tem uma outra visão, ó. O plasma, os glóbulos vermelhos, as células brancas e as plaquetas. As plaquetas são as menorzinhas, né? Porque é pedaço. Eles são sintetizados o tempo todo, porque a gente precisa de vasoconstricção o tempo todo. Só que quando a gente tem, por exemplo, um corte, né? Eles começam a ser sintetizados em maior quantidade, porque aí eles precisam de mais velocidade para poder para poder fazer a vasoconstricção. Eu ia falar vasoconstrictar, é horrível. Para poder fazer a vasoconstricção e fazer a agregação plaquetária. Mas eles estão o tempo todo sendo sintetizados. Porque os nossos vasos, na verdade, eles passam pelo processo de relaxamento e contração para poder bombear o sangue também, para poder ajudar a bombear o sangue. Então, na hora que isso acontece, na hora que o corte acontece, isso fica assim exagerado, né? Então, ele vai contrair para reduzir o sangue. Mas o tempo todo a gente está contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Então, eles estão presentes numa quantidade bem pouquinha, mas eles estão presentes. Ah, olha aqui os eventos, ó. Cortou, né? Liberou tromboxano. Ó, aqui como é que fica? Contraiu. Ao mesmo tempo, agregação plaquetária. Né? E aí, a gente já tem liberação de tromboxano aqui, mas não é do tipo A2, né? Quando começa a agregação plaquetária, ocorre mais liberação desse tromboxano A2 aqui pela plaqueta, porque as plaquetas estão chegando, né? Para que isso fique exagerado, para que elas comecem a se chegar mesmo em grande quantidade para poder formar o trombo. Ou tampão, né? Como a gente fala, tampão plaquetário. Bom, leucotrienos, terceira família. Eu não sei se eu vou falar das prostaciclinas, porque as prostaciclinas elas estão incorporadas lá junto com as prostaglandinas. Elas são muito parecidas. Eu acho que eu não falo delas, mas elas também aparecem. É o quarto grupo de eicosanoides. A gente também tem uns outros. A gente tem lipoxinas, a gente tem uns outros grupos menores. Mas esses quatro, prostaglandinas e prostaciclinas, tromboxanos e leucotrienos, é que são os quatro principais, são os quatro mais estudados. Deu para entender a parte de tromboxanos? Sim, sim. Sim, sim, sim. Tá. Leucotrienos. Bom, os leucotrienos, eles, na verdade, apesar deles terem boa vontade quando eles são liberados, né, eles acabam dando sintomas que são todos sintomas ligados à falta de ar. Né? Eles são principalmente liberados, eles são principalmente sintetizados pelas células pulmonares e eles estão ali, na verdade, para fazer uma defesa. O que os leucotrienos, qual é a função maior dos leucotrienos? É eles evitarem que entrem substâncias ou componentes que possam ser danosos aos nossos pulmões. Então, em teoria, eles são responsáveis por barrar bactérias, por barrar moléculas
menores, né? Só que o problema é que quando eles são liberados, eles acabam servindo com gatilhos alergênicos. Quem tem alergia e sofre, né, de falta de ar quando você tá atacado na sua alergia, como eu sofro, né, não tinha isso há algum tempo atrás, mas agora eu tenho, sabe que é horrível quando você entra em contato com alguma coisa, você começa a ficar tentando puxar ar e não consegue, né? Quem faz esse processo, quem permite que você fique com falta de ar, é o leucotrieno. Ele tem boa vontade, mas nem sempre a boa vontade, né, facilita a nossa vida. Ai, gente, olha o vassoureiro passando aqui em casa. Não é o vassoureiro, é o carro da limpeza. Gente do céu. Vou até tomar uma água depois dessa. Então, o que esses leucotrienos eles fazem? Qual é o papel deles no pulmão? Né? Primeiro, possibilitar que hajam aqueles que são pró-inflamatórios, eles acabam fazendo com que as vias aéreas passem por um processo de inflamação. Aí, inflamação para a gente é o quê? A gente tem que, toda vez que falar de inflamação, a gente tem que pensar no quê? Chegada de células de defesa no local da inflamação, aumento, né, do fluxo sanguíneo naquele local, sensibilidade à dor, né? Que mais? Calor no local. Essa é a coisa que a gente precisa pensar na hora que eu falar em inflamação. Então, quando o leucotrieno é ativado, começa a ser liberado em grande quantidade, ele vai tentar promover a inflamação para poder tirar aquilo que está fazendo mal nas vias aéreas. Ao mesmo tempo, para tentar evitar a entrada desse negócio ruim que ele não sabe o que é, ele faz broncoconstricção, ele faz com que o bronco diminua a sua luz para diminuir a área superficial de entrada. Então, ele faz o brônquio diminuir de volume, diminuir a luz. Vai promover o edema, porque é uma das etapas da inflamação, é um dos sintomas da inflamação, e aí esse edema é para quê? Para juntar as células de defesa ali naquele local para poder, né, chegar lá e acabar com aquilo que está fazendo mal, potencialmente. E uma outra coisa que também dificulta a gente respirar, além da broncoconstricção, é o aumento da viscosidade da mucosa brônquica, ou da mucosa bronquial. Os brônquios, eles são como se fossem, eles possuem uma luz, né? O ar vai passar e aí ele vai ser absorvido. Nessa luz, existe uma mucosa, né? Existe uma camada de muco ali para proteção. Quando a gente tem uma inflamação, ou quando aparece alguma coisa que não que é potencialmente tóxica para a gente, as células do bronco eles começam a produzir mais muco, né? Na verdade, eles mudam a viscosidade desse muco para poder prender ali do lado de fora aquilo que é potencialmente tóxico para o organismo. Então, esse aumento do muco é para fazer com que prenda as partículas ali e não entrem, não passem pela membrana do brônquio. E tudo isso que eu falei até agora, tudo isso é controlado pela liberação de leucotrieno. Todos esses eventos que eu falei. E aí isso faz o quê? Isso aqui e isso aqui dificulta, o aumento da viscosidade vai dificultar as trocas gasosas. A broncoconstricção vai reduzir a área para as trocas gasosas. Vem os sintomas de asma. Vem todos os sintomas de asma. Então, esses receptores aqui, ó,
são os responsáveis por ligar os leucotrienos e promover essas ações. Então, os leucotrienos, eles se ligam aos cis-LT, que são os receptores, e aí esses cis-LT são responsáveis por desencadear a ligação dessas moléculas ao seu receptor, são responsáveis por desencadear isso. Então, tá aqui, ó. Chegou alguma coisa que é potencialmente tóxico. Se você for olhar, ó, o leucotrieno D4, ele é 5.000 vezes mais potente do que a histamina. A histamina já é um componente alergênico muito, muito potente. Então, esses leucotrienos D4 recruta células inflamatórias. Então, as células inflamatórias elas vão começar a ir para o lugar onde um determinado alérgeno está tentando entrar, vamos dizer assim, no organismo, hipersecreção de muco, broncoconstricção. E aí, para reverter esses sintomas, o que a gente faz? A gente toma corticosteroide. A gente toma antialérgico, né? Corticosteroide não faz isso, não tem efeito sobre a rinite, né? Ele pode ter uma redução, talvez, quando a gente toma bastante, né? Quando a gente está numa crise muito forte, ele pode até ter um certo efeito, e eu vou dizer por que ele tem esse efeito daqui a pouco. Mas é muito difícil acontecer a reverter esses sintomas só com corticosteroide. Muito difícil mesmo. Tem alguém aqui que tem asma ou tem rinite alérgica? Eu tenho rinite alérgica desde sempre. Inclusive, estou com meu nariz entupido. Alguém tem asma? Ou evento, ou alguma coisa assim? Essas alergias doidas que a gente fica com falta de ar? Vou continuar falando porque o tempo está apertadinho. E eu tenho que terminar essa aula para poder dar esteroides para você na aula que vem. Deixa eu falar uma coisa. O caso clínico vai ser liberado para vocês e vocês têm 24 horas para resolver o caso clínico. Eu vou liberar o caso clínico na quarta-feira. Tá? E aí vocês vão ter de quarta para quinta para resolver o caso clínico e quinta-feira vocês mandam para mim, mandam de volta para mim, tá? Então, hoje a gente vai estar falando de esteroide, de eicosanoide, amanhã, que é a data que o caso clínico está lá incorporado, a gente vai falar de colesterol. E como a gente não vai ter prova nesse módulo, que eu falei para vocês que a prova, na verdade, são os questionários, não, caso clínico é em grupo. São os mesmos grupos que vocês fizeram caso clínico com a professora Ana Paula. E como a prova vão ser os questionários que eu estou passando para vocês, as perguntinhas que eu estou passando para vocês, no dia que está marcado para a prova, eu vou dar mais uma aula síncrona, que é a aula de fermentação ruminal. Isso aí, 24 horas. Então, eu vou mandar na quarta-feira, tipo, 10 horas, quarta-feira que vem. Quarta-feira, 10 horas, vocês têm até quinta-feira, 10 horas para fazer. Pode ser ou vocês querem que eu mande em outro horário? Semana que vem. Semana que vem. Isso. Me digam. Pode ser 10 horas, ou assim que eu acabar a aula, na verdade, né? Ou vocês querem que seja outro horário? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã nem consigo. Decidam aí e me falem. Vamos continuar, porque essa é a principal. A aula melhor é esse pedaço aqui. Beleza. Depois a gente fala mais um pouquinho. Olha só. Quando a gente está em processo inflamatório, agora eu vou falar especificamente da parte farmacológica do negócio. Quando a gente está em processo inflamatório, o que a gente faz? A gente toma um anti-inflamatório. E esse anti-inflamatório, ele é tomado
para que a gente não tenha mais aqueles sintomas. Que sintomas? Febre, dor, inchaço. Apesar de vocês agora saberem que esses sintomas são coisas boas que estão acontecendo dentro da gente. Mas a gente não pode deixar essas coisas boas acontecerem durante muito tempo. Muitas vezes a gente precisa dar uma ajudinha para tentar debelar aquela inflamação ou aquela infecção. Isso também, esses eicosanoides, eles também são liberados no caso de infecção, que aí é uma coisa mais grave, né? Aí a gente precisa matar o bicho tomando antibiótico e controlar os efeitos da inflamação tomando anti-inflamatório. Então, como isso é uma coisa bem que acontece, é uma coisa bem séria e que pode levar o organismo à morte, né? Os químicos, os farmacêuticos, eles estão sempre correndo atrás de anti-inflamatórios, né? De anti-inflamatórios que não façam mal, que parará, que tenham menos efeitos colaterais. Agora, vocês vão entender agora, na verdade, agora vocês já conseguem entender o que são esses efeitos colaterais em relação aos anti-inflamatórios. Por quê? Geralmente, quando a gente tem um anti-inflamatório, e aí eu vou falar especificamente dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Porque os corticosteroides, eles inibem a fosfolipase A2. Os corticoides, eles são inibidores dessa enzima aqui, que é muito mais drástico. Quando a gente fala de anti-inflamatórios não esteroidais, e aí a gente tem aqui a representação do AS, né, do ácido acetil salicílico, eles têm efeitos um pouco mais brandos do que os corticosteroides, os corticoides, mas esses efeitos ainda são importantes para a gente. Né? O que os não esteroidais eles fazem? Eu falei para vocês que a gente tem duas enzimas que são responsáveis pelos eicosanoides, pela síntese dos eicosanoides. A gente tem a COX, a ciclooxigenase, e a gente tem a LOX, a lipoxigenase. A lipoxigenase, ela é responsável pela síntese dos leucotrienos. E a COX, ela é responsável pela síntese de todos os outros, tirando os leucotrienos e as lipoxinas, que eu nem cheguei a falar para vocês. Então, essa ciclooxigenase é que, dependendo do local, dependendo da célula, dependendo do evento, né, ela vai promover a incorporação de oxigênio em posições diferentes e de formas diferentes. E aí, por causa disso, a gente vai ter a formação da prostaglandina G2. Na verdade, a ciclooxigenase, ela faz a prostaglandina G2, ela sintetiza a prostaglandina G2 e também, a partir dessa prostaglandina, ela vai entrar aqui também na síntese de tromboxanos, de prostaglandinas diferentes e de prostaciclinas. Então, a partir do momento que a gente inibe essa enzima, a gente deixa de ter os tromboxanos, as prostaglandinas inflamatórias e anti-inflamatórias também, e as prostaciclinas, que são as principais responsáveis pela agregação, pela vasodilatação. Se é assim, se a gente deixa de ter todos esses eicosanoides aqui, esses inibidores, esses fármacos, esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles evitam que o organismo produza tanto aqueles eicosanoides que são responsáveis pelos sintomas de inflamação, dor, rubor, pererê, quanto
eles evitam que a gente sintetize aqueles eicosanoides que são utilizados nos nossos processos fisiológicos. Então, a prostaglandina, que é responsável pela liberação de muco do estômago, vai deixar de ser produzida. A prostaglandina, que é responsável pelo controle da liberação de HCl no estômago, vai deixar de ser produzida. O tromboxano, que é responsável, e aí o tromboxano A2, que é responsável pelos eventos de agregação plaquetária e de vasoconstricção, vai deixar de ser produzido. Que mais? As prostaglandinas, que são responsáveis e aqui está errado, porque aqui é vasoconstricção, não é vasodilatação. As prostaciclinas é que são responsáveis pela vasodilatação. Aquela prostaglandina que vai ser responsável por aumentar a eliminação de sódio pelo rim, vai deixar de ser sintetizado. Ou seja, todas aquelas famílias de moléculas que são responsáveis por regular essas funções fisiológicas vão deixar de serem produzidas. Consequentemente, todos esses processos aqui que elas controlam vão estar descontrolados. A gente vai debelar a inflamação? Vai, mas a gente vai ter bastante efeito colateral. Esses são os efeitos colaterais. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês têm pai ou mãe que tenha problema de pressão. Né? A minha tinha. Né? E o cardiologista, lá, quando ela começou a se tratar direito, o cardiologista passou a AS para ela, AS infantil. Vocês conseguem me explicar agora, depois dessa coisa toda que eu falei, por que o cardiologista da minha mãe passou a AS infantil para ela? Ela tinha um problema cardíaco sério, né? E tinha uma falta de regulação. Na verdade, assim, o que o cardiologista tinha dito para ela é que os vasos dela estavam sofrendo um processo de endurecimento. Então, eles acabavam ficando muito contraídos e a pressão dela subia. E isso causava vários problemas por causa disso, mas a pressão dela era sempre muito alta. Até que ele conseguiu controlar com os remédios de pressão. Mas por que ele passou a AS para ela? Se ela tinha pressão alta, por que o AS? Bia está certa, porque existem alguns eicosanoides que controlam esse processo de vasodilatação e de vasocontração, principalmente a vasoconstricção. A Júlia também está certa, mas também tem outro motivo. O AS não é um anticoagulante, o AS é um anti-inflamatório, Marcele. Mas por que ele ajuda na coagulação? Ele não é considerado uma molécula ou um fármaco anticoagulante. Anticoagulantes são alguns outros fármacos que agem diretamente nos eventos, na cascata de coagulação. Esses sim, esses são considerados anticoagulantes. Mas por que ele auxilia? Ele sendo um anti-inflamatório. Bia e Júlia responderam certo. Tem a parte de vasoconstricção. Exatamente, Marcelo. Então, quando o médico passou para a mamãe o AS, apesar de ser um anti-inflamatório, e ele passou um AS infantil, porque a concentração é menor, ele estava pensando tanto na parte de vasoconstricção quanto na parte de agregação plaquetária. Por quê? Ele estava tentando diminuir o processo de vasoconstricção para a pressão da minha mãe ficar estabilizada, né, para ficar menos
menos alta, né? Dá uma reduzida, que aí o vaso ia ficar dilatado, teoricamente, né? Mas também ele estava pensando que se você toma essa infantil, e aí vem o dito popular, você afina o sangue. Não é que você afine o sangue, na verdade, você diminui a propensão de você ter agregação plaquetária e formação de trombos. Então, é uma maneira de controlar a formação dos trombos, que teoricamente podia, por causa do problema da minha mãe, né, tapar um determinado vaso e ela podia ter um infarto ou ter um AVC, e aí ele estava tentando controlar isso aí. Deu para entender isso? Beleza. Aí, né? Então aqui a gente tem todos os anti-inflamatórios, todos não, né? Um representante de cada anti-inflamatório que pode ser utilizado nos eventos de infecção e de inflamação, dos processos de inflamação e infecção. Os corticoides, e aí os corticoides, eles são os mais drásticos, porque eles inibem a fosfolipase A2. Ai, não sei. Proliferação de células. Eu acho que essas são as células brancas, eu acho. Depois eu vejo para você, Ana Luísa. Depois eu vejo para você. Deixa eu anotar aqui. Eu não me lembro. Tirei esse slide de um. Nem botei aqui o site que eu tirei esse slide. Depois eu falo com você sobre o que é CML. E aí, o que interessa para gente é isso aqui. Deixa eu botar primeiro aqui. Os corticoides, eles vão inibir a nível de fosfolipase A2. Então, não vai ter ácido araquidônico, não vai ter substrato nem para COX e nem para LOX. Certo? Então, aqui, a gente não vai ter eicosanoide nenhum. De nenhum tipo. Deixa eu voltar agora. Ô, meleca. Os anti-inflamatórios não esteroidais. Os não esteroidais, eles inibem especificamente a COX, a ciclooxigenase. Então, não tem síntese de PGG2 e nem de PGH2, que são as prostaglandinas, que são sintetizadas a partir do ácido araquidônico ou do EPA. Leucotrieno não influencia em nada. Então, esses anti-inflamatórios não esteroidais só têm ação realmente na síntese das prostaglandinas, tromboxanos e prostaciclina. Já vou responder. Deixa eu só acabar esse raciocínio aqui, eu já vou responder para vocês. Aliás, eu não, vocês é que vão responder para mim. A aspirina também é um não esteroidal, né? A aspirina é um não esteroidal, também inibe só a ciclooxigenase. Em doses mínimas, inibe a formação de tromboxanos, mas não de prostaciclinas. E os corticosteroides, os esteroides aqui, vão inibir, então, consequentemente, a produção total de eicosanoides. Eu não sei por que repetir tantas vezes esse negócio. Então, tá aqui, alguns corticoides e alguns anti-inflamatórios não esteroidais. Né? Então, todos os não esteroidais vão inibir a COX. E aí eu vou conversar com vocês por que tem a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2. Só que não vai dar tempo de eu conversar com vocês hoje, eu vou ter que conversar com vocês na sexta-feira. Agora, Júlia, por que a gente não pode tomar corticoide durante muito tempo? Fala para mim. Levando em consideração que o corticoide, ele vai inibir e ele vai deixar de produzir o ácido araquidônico.
Só a Júlia que tem que responder, não. Qualquer um pode responder de vocês. Por que isso vai acontecer? E por que a gente não pode ficar muito tempo tomando corticoide? Não é nada bom. De tudo que eu conversei com vocês hoje sobre os eicosanoides. Vamos lá, eu quero ver quem que vai responder primeiro. A Bia, deixa eu ver. Porque ele impede a formação de todos os eicosanoides e eles não participam dos processos fisiológicos importantes. Exatamente. Tá aí a resposta. Se a gente começa a tomar corticoide durante muito tempo, a gente vai ter efeitos muito ruins, porque todos os corticoides estão aqui, ó. Todos, sem exceção, todos os eicosanoides eles vão deixar de ser produzidos. Aí, o que vai acontecer? Vai afetar a inflamação? Vai afetar a inflamação. Mas vai afetar os processos fisiológicos também? Também. Então, a utilização de corticoide, ela tem que ser muito, muito, muito controlada. Não pode ser durante muito tempo, tem que ser na dose certa, porque senão a gente pode piorar o estado de quem já não está muito bom. Então, a utilização pode parecer bobeira, pode falar assim, porra, meu médico passa corticoide o tempo todo para mim. Não é bem assim, não. Porque ele vai influenciar a falta do ácido araquidônico, a falta do EPA, vai influenciar praticamente quase todos os processos fisiológicos que a gente tem. Sabe? Exatamente porque a gente vai deixar de produzir os eicosanoides. E são eles que regulam esses processos fisiológicos também. Agora você já tem resposta para isso. Tem gente que toma direto, não sabe o mal que está fazendo. Aliás, teoricamente, nenhum remédio, nenhum fármaco é para se tomar direto, até mesmo aspirina. Agora me diz uma coisa: por que a gente não pode ficar tomando aspirina o tempo todo? Tem gente que bateu com o pé na quina, toma aspirina para dor. Bateu com a cabeça na parede, toma aspirina para dor. Por quê? Pensa aí vocês. Só para a gente terminar. Alguém me responde isso. Por que eu não posso ficar tomando aspirina o tempo todo para qualquer coisinha? Aí depois a gente vai conversar sobre esses aqui e sobre o Vioxx também, né? Na aula que vem. Ó, o silêncio. Todo mundo caraminholando. Quero uma resposta assim, digna de um médico veterinário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nossa Senhora, está fazendo um tratado aqui. Gente, por que vocês não falam no microfone? Não é mais fácil do que escrever? Eu tenho uma preguiça de escrever no Zap. Até no Zap eu mando áudio. Às vezes eu escrevo também. Não é mais rápido, não? Olha só, eu quero ver vocês nas aulas presenciais. Não é ainda isso que eu quero. Eu quero uma resposta assim mais profunda, mais específica. Daí me deu uma resposta muito geral. Se fosse uma resposta de prova, se você estivesse fazendo uma prova presencial sobre inibição da síntese de eicosanoides, o que vocês me responderiam? Aí eu falei assim,
Por que, a pergunta é, por que não posso ficar tomando aspirina direto? Tem um motivo assim bem específico. Que eu falei durante a aula, passei assim, e eu acho que ninguém percebeu. Vamos, gente, para a gente poder ir embora. Só vou liberar vocês depois que vocês me responderem. Vamos lá. Pelo mesmo motivo dos corticoides, mesmo que em doses baixas e por pouco tempo, não causem muitos problemas. Ela inibe a prostaglandina. Não, ainda não chegou na resposta que eu quero. Eu vou deixar vocês matutando sobre essa questão e eu quero uma resposta na aula que vem. Eu sei que vocês têm aula depois, né? Então eu não posso nem prender vocês aqui até meio-dia. Senão eu aprendia. Deixa eu ver, tem mais uma pessoa respondendo. Vou deixar essa pessoa responder e aí depois. Vou tirar daqui. Deixa eu tirar daqui. Parar a apresentação. Para a gravação.